não é uma religião, não é psicologia, é um caminho de autoconhecimento interior. O caminho é dentro de mim. O Pathwork mostra que tudo que acontece tem uma causa dentro. E que tudo que acontece é um efeito, mas é também um remédio. Bem-vindos ao Essencialmente. Nossa conversa de hoje é com a doutora Fátima Landim. Fátima Landim é médica reumatologista, acupunturista e helper de Pathwork Brasil, um método de autoconhecimento que surgiu em Nova York entre os anos de 1960 e 1970 e que foi formalizado por Eva Pierrakos. Além de acupuntura e Pathwork, Fátima Landim trabalha com meditação. Tudo bom, doutora Fátima? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Eu queria saber como foi que você chegou ao método Pathwork. Na verdade, eu já vinha numa busca. Em determinado ponto da minha vida, eu estava querendo muito encontrar um caminho espiritual, né? E eu estava numa busca. Nessa época, eu estava fazendo a minha pós-graduação em reumatologia e em acupuntura, lá em São Paulo. E lá em São Paulo é um lugar onde você tem uma riqueza enorme de coisas, né? E eu estava procurando no budismo, já tinha tentado conhecer espiritismo, eu vivia procurando várias linhas de pensamento espiritualista, né? Mas eu já tinha chegado à conclusão que nenhuma linha se adequava plenamente à minha, e que eu ia criar a minha própria religiosidade com algo bom algo bom do budismo, algo bom do espiritismo, algo mais. Depois que eu voltei, foi que eu me deparei com o livro Não Temas o Mal, né? Que é um livro que foi editado de um resumo de algumas palestras. E aí eu li aquele livro e aquilo me tocou profundamente. Parecia que a pessoa que escreveu o livro me conhecia muito, muito a fundo, né? E aí, mas eu não tinha ideia que existia esse trabalho. Aí, depois de algum tempo, foi exatamente em 1999, eu soube que tinha uma helper baiana, que era a Fernanda Nascimento, que vinha aqui para Fortaleza mensalmente fazer grupos de estudo do Pathwork. Aí eu entrei no grupo dela, né? E aí o Pathwork, para mim, caiu assim como uma luva aos meus anseios, né? E aí eu tô nesse caminho desde 1999, né? Depois fiz a formação para facilitador, que dura 3 anos. Depois fiz a formação para helper, que são mais 3 anos, né? Uhum. E aí eu incluí o Pathwork no meu trabalho, mas o Pathwork para mim não é um trabalho. É o meu caminho, é um método de vida que eu tenho, uhum, né? Ele é um método complementar? É uma terapia complementar, como de autoconhecimento, como o yoga, a meditação, faz parte? É assim, é difícil a gente dizer o Pathwork é isso, porque tem até uma palestra que fala isso, né? Ele diz assim, o que é o Pathwork? É um ramo da psicologia? Não, não é. Mas a psicologia, em sendo um estudo das nossas emoções, dos nossos conteúdos inconscientes, o Pathwork também faz isso. Então, de alguma forma, ele se assemelha à psicologia. Se é uma religião, não é religião em absoluto. Mas a palavra religião, que vem do religare, do latim, que consiste numa religação nossa com uma dimensão superior de consciência que já existe em nós, né? Esse religare, o Pathwork proporciona isso também, essa ligação com o divino que nos habita. Mas não é uma religião. É uma ciência? Não é uma ciência, mas é parte do estudo de teorias e da experimentação prática dessas teorias. Então, isso, na verdade, se adequa a uma ciência. Então, assim, não é uma religião, não é psicologia, é um caminho de autoconhecimento, né, que a gente vai se conhecendo, principalmente nossos aspectos emocionais, que muitos deles são inconscientes, até que você começa, à medida que você vai se conhecendo, você vai automaticamente fazendo essa conexão com a dimensão espiritual que há em todos nós, né? Mas como que funciona exatamente, né? Por exemplo, eu quero iniciar, né, vamos supor, uma terapia no método Pathwork. Que passos eu devo, né, trilhar
É através de palestra, é através de sessões, como que é? Pronto, olha, o PEFOR, como o nome está dizendo, PATH de caminho e o work de trabalho, né? Então é o trabalho do caminho. Que trabalho é esse? É o trabalho interior que eu faço ao longo do meu caminhar pela vida. É um trabalho interior, o caminho é dentro de mim. Mas as coisas que acontecem na minha vida são o material de escola. É através dessas coisas que estão as chaves para eu olhar para dentro de mim. Então, o trabalho é feito através de 258 palestras que foram proferidas pela Eva Pierracos entre os anos de 1958 e 1978, quando ela faleceu. Então, ela deixou escritas essas 258 palestras, que hoje são editadas, todas elas estão traduzidas para o português, algumas estão resumidas em livros, né? Então, a porta de entrada do PEFOR é o estudo dessas palestras. Essas palestras, elas falam sobre temas da vida, questões que o ser humano enfrenta na vida cotidiana, né? Então, a partir do estudo dessas palestras, que não é um estudo teórico simplesmente, porque você estuda olhando aquilo na sua vida, na sua existência pessoal, né? Aí você estuda aquelas palestras e aí, a partir disso, você faz grupos de estudos com o helper, que é uma pessoa que fez formação para isso, né? E através do helper, você vai fazer uma compreensão daquela palestra na sua vida e você vai trabalhar também nesse grupo dinâmicas, metodologias para ajudar você a acessar esses aspectos inconscientes da sua psique, seja seus desejos que você nem reconhece que existem, suas emoções que estão reprimidas desde a infância, né? Seus traumas, suas dores escondidas. Então, tudo isso que está escondido, ele vai trazendo para a consciência. E tudo isso que a gente esconde é a energia que está aprisionada e que faz falta na nossa vida, né? À medida que a gente vai trazendo isso para a consciência, a gente vai vivendo num novo patamar de clareza, de objetividade, né? E de felicidade mesmo, né? Aí, como método auxiliar, tem toda uma metodologia, né? Formas da gente se analisar em casa, também meditação, técnicas para a gente aprofundar, né? Mas é basicamente a partir do estudo das palestras. Na tua experiência pessoal com o PEFOR, quais foram os maiores aprendizados e mudanças? Gente, é difícil, porque a minha vida é outra, muito diferente depois do PEFOR. Mas o PEFOR não significa que você vai mudar a sua vida, não. Às vezes, sua vida fica igualzinha. O que muda é sua forma de compreender e aceitar a existência, né? Mas, por exemplo, depois do PEFOR, depois que eu conheci o PEFOR, eu resolvi ter um filho, que eu achava que eu não queria ser mãe, né? Resolvi ser mãe. Depois disso, eu me separei. Aí resolvi pedir demissão do trabalho, eu trabalhava no Hospital das Clínicas da UFC, né? Aí eu resolvi pedir demissão e trabalhar por conta própria, mudei de apartamento para casa, teve incontáveis mudanças, mas eu não posso dizer que o PEFOR fez essas mudanças, né? O PEFOR ajudou a eu entrar em contato mais profundo com meus reais desejos, com minhas reais necessidades, e passar a fazer escolha com base nisso, e não com base nos condicionamentos, no que a gente acha que é bom, entende? Uhum. As escolhas verdadeiras, a sua vida adquire um novo sentido. O grande lance do PEFOR para mim foi que ele trouxe um sentido para a minha vida, né? Antes eu achava que a vida era uma coisa aleatória, arriscada, e a gente vive se esforçando para fazer alguma coisa que faça a vida funcionar bem. O PEFOR mostra que tudo que acontece tem uma causa dentro. E que tudo que acontece é um efeito, mas é também um remédio. É o instrumento através do qual você vai se conhecer e passar a caminhar e a fazer escolhas num patamar de verdade mais clara, de consciência de si mesmo, das próprias necessidades, né? A vida passa a ter um sentido, ela passa a ter, não é que deixe de ter problema, a vida fica ótima, não. A vida tem os mesmos problemas, mas o nosso olhar para a vida muda e tudo faz profundo sentido. Até os infortúnios deixam de ser infortúnios aleatórios e passam a ser um material de trabalho para a gente se conhecer e superar, né? Fátima, mas tem uma fase da vida, né, que ou é uma necessidade, algum momento da vida que
que as pessoas buscam um método como esse, né, de autoconhecimento? Você acha que é quando chega a maturidade, que as pessoas começam a se questionar mais, né, e começar a fazer o balanço da vida? Qual é a hora disso? Varia de uma pessoa para outra, mas o que você diz é verdade, isso é um ciclo, né? Porque o desenvolvimento espiritual é uma dimensão natural do ser humano. A nossa vida é feita de ciclos, e cada ciclo desse que a gente ultrapassa amplia mais a consciência. Por exemplo, o bebezinho está no útero. Quando ele nasce, ele passa a desenvolver o físico dele, o mental, né? O emocional. Chega um nível da vida onde a gente já desenvolveu essas dimensões emocional, física, né? Intelectual. E o nosso próprio corpo pede para desenvolver uma outra dimensão, que é fisiológica em nós. Essa dimensão é justamente a espiritualidade. Além da gente começar a ver o mundo com a razão, com o sentimento e com as sensações físicas, a gente pode desenvolver uma quarta forma de lidar com a vida, que é a intuição, né? A intuição não é nada extrasensorial, não é nada fantasmagórico, não. É uma dimensão natural da nossa consciência, né? O nosso cérebro, do jeito que ele está, ele já tem aparatos para perceber o mundo de uma forma intuitiva, né? E aí a gente sente sede disso e a gente busca, né? Uns buscam em religião, outros buscam em aprofundamento psicológico. Essa busca é a busca de todo ser humano, cada um ao seu modo, né? Uhum. Para mim, isso aconteceu na maturidade, né? Isso aconteceu perto dos 40 anos já. E é uma virada, né? É uma virada. E quem são as pessoas que conduzem as práticas do Pathwork? Você falou do helper, né? Existe mais algum, que é o helper é o ajudante, né? Mas existe mais alguma peça nessa terapia, nesse método que pode conduzir esse trabalho? A formação para conduzir esse trabalho se dá em 2 níveis. Primeiro é a formação de facilitador, né? Que o facilitador, ele está autorizado a conduzir grupos de estudo, né? Quem quer faz um aprofundamento maior, que é o aprofundamento para helper, que aí habilita você a conduzir grupos de estudo e a fazer um acompanhamento terapêutico, inclusive individual, na linha do Pathwork, né? E aí o helper, esse nome, como o nome está dizendo, é auxiliar, né? É um auxiliar da pessoa nesse olhar de si mesmo. No Pathwork não existe professor, não existe tutor, não existe guru, existe auxiliares do seu próprio observador, do próprio olhar da pessoa para si mesma, entende? É porque esse auxiliar parece assim, na nossa compreensão tradicional, uma coisa secundária, né? O auxiliar, né? O caminho quem faz é a própria pessoa. Por isso que o orientador é apenas um auxiliar, né? Tem esse nome de auxiliar. E esse método já está aqui no Brasil já faz bastante tempo, né? Mas como que as pessoas podem ter um guia aqui em Fortaleza de como acessar ou de como encontrar, né, uma terapia como essa? Existe a Associação Pathwork Ceará, que tem página no Instagram, né, que vocês podem procurar por esse nome, Associação Pathwork Ceará, né? E assim, essa associação congrega vários helpers e vários facilitadores. Tem muita gente aqui no estado que tem grupos de estudo de Pathwork, que orienta Pathwork, que acompanha as pessoas individualmente. Tem muitas pessoas capacitadas a fazer isso. Eu sou apenas uma delas, né? E aí, a forma mais fácil, em geral, quando você conhece o Pathwork, tem, Márcia, assim, uma divulgação subliminar que é meio mágica. Você não vê propaganda de Pathwork em lugar nenhum, né? Você não vê isso. Existe como se fosse uma teia subliminar, que quando você está pronto para o Pathwork, você encontra ele, descobre de algum jeito. Eu descobri numa prateleira da livraria, vi o livro e me senti atraída, entende? Você ouve falar, você encontra alguém. Provavelmente algumas pessoas que estão na hora, que estão sendo tocadas pelo Pathwork, estejam nos assistindo agora, né? E aí, a partir dessa conversa, vão buscar. É o que acontece. E existe em todo o Brasil. Ele foi trazido por uma psicóloga baiana que se chama Aida Pustnik. Ela trouxe o Pathwork para o Brasil, se eu não me engano, foi em 95, foi em 93. Né? E aí se formou a primeira turma, né?
E isso foi se proliferando. Eu já fui formada por uma pessoa que veio dessa turma, que era a Fernanda Nascimento e o Rino Marconi. 2 alunos dessa primeira turma do Brasil, que eram da Bahia e vieram para o Ceará, se dispuseram a vir para cá espalhar esse conhecimento, né? Antes da gente encerrar, em uma live, né, que a gente assistiu, que você participou com a Tiziana Rolim Queiroz, você falou sobre esse momento que nós estamos vivendo como uma transformação da Terra da infância para a fase adulta, e que isso tem relação com uma força que habita dentro de cada indivíduo. Explica isso um pouco melhor para a gente, Fátima. É assim, do jeito que a vida do indivíduo tem ciclos, o planeta, ele é como uma entidade também, né? Cada um de nós somos uma célula do planeta. Do jeito que nós temos células no nosso corpo, cada um de nós é uma célula do planeta. Então, o planeta também passa por ciclos evolutivos, né? Então, nós temos uma sociedade que ela é estruturada em cima de uma concepção egoísta. Se você olhar, todo o nosso interesse é voltado para si mesmo, na maioria das vezes, né? Então, você vê, por exemplo, a empresa. A empresa ela é formada a partir do lucro. O lucro dela é o interesse dela. Ela faz publicidade para ela induzir as pessoas a quererem consumir o que elas estão vendendo. Ela não vai procurar o que é que as pessoas precisam para ela vender, né? Então, toda a nossa sociedade, ela é estruturada com base na competição, na disputa, em tudo para mim. A gente quer receber o melhor, dando o mínimo possível, fazendo o menor esforço. Isso é uma concepção infantil de vida. Se você olhar a criança, é que é assim. Ela quer receber tudo sem dar nada. E na hora que ela quer, entende? Mas essa é a necessidade da criança. O adulto não tem essa necessidade. Só que nós estamos ficando adultos com a nossa necessidade congelada na infância. E daí você vê que nós estamos governados por crianças emocionais. Daí as guerras, a briga pelo petróleo, a exploração de um país pelo outro, a dominação de um ser humano sobre outro dentro do próprio esquema do trabalho, né? Então, à medida que a gente foi evoluindo, o nível de energia planetária está muito alto. Esse nível de energia que está clamando por essa mudança é muito alto. Então, a crise se deve a quê? Se deve a um conflito interno entre essa força de energia que quer a transformação, que quer uma sociedade cooperativa, de cooperação, de comunicação clara, de parceria, de construção conjunta, e essa força interna infantil nossa que não quer largar o nosso desejo egoísta, a nossa vontade de tudo para mim, entendeu? Então, essa luta gera esse conflito. Você vê que nós estamos tendo um conflito planetário, né? Não é nem só no Brasil, né? Então, essa luta, essa crise, ela vai ser tanto maior e tanto mais duradoura, quanto mais a gente resistir. Então, quanto mais de nós começar a se buscar, a olhar para dentro, a sentir esse chamado interno, a abrir mão das coisas que estão desmoronando e se engajando na nova mudança, essa crise vai passar e vai ser leve. Mas enquanto a gente estiver resistindo, essa crise vai acontecer com muito sofrimento. A pandemia é um dos aspectos dessa crise, porque se você olhar por que é que acontece essa pandemia, o desmatamento está cada dia maior. E o desmatamento é o quê? É porque os madeireiros, a mineradora, o agronegócio quer todo o lucro, mesmo à custa de sacrificar o planeta. Com isso está gerando um desequilíbrio ecológico enorme. Então, vírus que estavam parasitando animais silvestres, que não afetavam o homem, com a extinção dessas espécies, eles estão tendo que procurar outro hospedeiro. O que é que está acontecendo? Eles estão sofrendo mutação e parasitando o homem nas cidades, entende? Então, não é só o coronavírus. Mesmo que a gente vença essa pandemia, se a gente não resolver essa questão e continuar desrespeitando a natureza, vão surgir novos vírus que vão sofrer mutação e vão parasitar os homens, né? Então, é um efeito da nossa ganância. Enquanto a gente não abrir mão disso, a gente não vai resolver. É um efeito que também é um remédio, porque ao mesmo tempo que a pandemia foi um fruto, uma consequência desse desmando, né, dessa falta de equilíbrio ecológico, ela nos botou todos dentro de casa, fez muitos de nós ter que abrir mão do lucro. Você vê os empresários ficarem estribuchando, né? Porque não queriam parar. As pessoas voltaram para dentro de casa, é como se a vida estivesse dizendo assim: voltem, olhem para dentro de vocês e ouçam a voz da consciência maior. O que é realmente importante para vocês, né?
Mas aí vamos ver no que é que vai dar isso, né? Que eu estou muito angustiada porque eu estou vendo que esses meses todos eu não estou vendo que teve uma reflexão ampla da comunidade sobre a questão básica, né? Por mais que esteja surgindo lives, gente discutindo, mas eu acho que as pessoas não estão realmente sensibilizadas para isso. Elas estão querendo que passe a pandemia para voltar a ter o mesmo tipo de vida, né? Verdade. E você vê, Márcia, durante a pandemia, o desmatamento na região amazônica e no Pantanal foi muito maior do que nos meses precedentes. Quer dizer, o que causa a pandemia, eles estão lá causando mais. Essencialmente, que eu gravei com a filósofa Lúcia Helena Galvão, ela falou que o primeiro dia da quarentena era para ser decretado o Dia Internacional da Vida Interior. Mas, assim, alguns estão aproveitando a oportunidade, outros não, né? Infelizmente. Mas é uma grande oportunidade, por isso que a gente está aqui nessa conversa com você e eu quero te agradecer a tua colaboração aqui no Essencialmente, para que a gente possa cada vez mais, né, iluminar, dar luz, informar sobre a importância do autoconhecimento, sobre a importância da espiritualidade, sobre a importância do respeito e do amor. Muito obrigada, viu, doutora Fátima Landim? Amei conhecer mais sobre o Pathwork. Obrigada, Márcia, pela oportunidade de estar passando essas ideias. Tá? Tudo de bom para você. Obrigada. E para você, até o próximo Essencialmente. Obrigada por estar aqui conosco.